Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos simular um container stack ou pilha, que é quem trabalha com a fila LIFO. Então vamos começar. O que é uma fila LIFO? Significa last in, first out, ou seja, o último a entrar e o primeiro a sair. Então stack é um tipo de container na qual a informação, metaforicamente falando, é empilhada. Logo, o último que você coloca é o primeiro a sair. Aqui um exemplo gráfico de como seria: você tem uma pilha vazia, você começa a empilhar um valor, 2, 3. Quando você vai retirar o último que foi empilhado. Por isso que chama pilha, ou último a entrar, primeiro a sair. Eu já tenho um código pronto aqui e nós vamos analisá-lo, porque para ficar digitando ele seria muito grande. A ideia é entender como funciona uma pilha. Então aqui está no padrão C, não no padrão C++, porque o C++ também tem um container chamado stack, e aqui nós estamos fazendo em C, simulando esse container. O cabeçalho que nós vamos usar aqui é uma estrutura, que é para facilitar o agrupamento de informações e para também simular uma classe. Lembrando que o C++ é uma evolução do C, e muitas coisas que em C eram difíceis de fazer ou não ficava claro o seu agrupamento, o C++ tentou resolver isso utilizando classes. Então aqui nós temos uma estrutura, que não deixa de ser um tipo de classe, só que todos os itens são públicos, que nós temos aqui ponteiros e funções. O que ela está fazendo? Essa estrutura está simulando os comandos que uma pilha tem. A pilha tem comandos para verificar se está vazia, qual é o tamanho dela, pegar o primeiro item, pegar o último item, colocar dados na pilha e apagar os dados da pilha. No caso, retirar. Né? Aqui, se você prestar atenção, o pop e o front trabalham juntos. Você usa o front para pegar o item primeiro que está na pilha, ou o primeiro item que vai sair da pilha, e o pop para tirar esse item da pilha para pegar o próximo. Então aqui é a estrutura que nós vamos usar, que é para facilitar o entendimento e o agrupamento de dados. O nome dessa stack chama stack int, porque ele vai guardar ints. Eu coloquei esse nome já para facilitar, porque você pode trocar aqui para stack string, stack float, stack struct, né? Você pode também guardar dentro de uma pilha estruturas. Não tem problema nenhum quanto a isso. É só mais um tipo de dado que o C vai ter que controlar. Então esse é o header file e temos os comandos aqui, todos ponteiros de função. Por quê? Esse aqui é o pilha.h. Porque no pilha.c eu tenho os comandos propriamente ditos, de todas as funções. Como não é uma classe em C++, as funções elas ficam de acesso público. Então, quando uma pessoa faz uma programação de um tipo de container em C, ele deixa disponível, no caso do pilha.h aqui, qual é o dado principal e a partir dele como que vai funcionar essa estrutura de containers aqui. Você pode acessar as funções fora? Pode. Se permite isso, claro que permite. Mas quando você passa um container aqui, você diz para ele como que você tem que usar, que comandos que você tem que fazer. Seria interessante botar isso numa DLL, porque aí você não teria acesso ao dado. Mas eu estou deixando ele aberto aqui justamente para ser didático e para nós entendermos como funciona. Poderia botar tudo isso numa DLL, por exemplo. Então vamos lá. Se você olhar o main aqui, a primeira coisa que eu fiz foi executar como se fosse uma construtora no C++, uma função que inicializa a minha estrutura. Caso contrário, a estrutura não vai funcionar. Então aqui, stack int start inicializa a estrutura. Qual que é a estrutura? É essa daqui. Ela vai colocar todos os ponteiros de função aqui dentro, para facilitar o uso. Então, vindo aqui no pilha C, o que está acontecendo aqui? Qual que é a função de inicialização? É essa daqui, start int start. O que ela está chamada fora da estrutura. Por quê? Porque ela inicializa a estrutura. Então aqui eu tenho alguns ponteiros e algumas informações que eu estou inicializando. Esse primeiro campo aqui, stack pointer first, é um ponteiro da estrutura, que nós vamos ver lá em cima, para eu saber qual é o primeiro item da pilha. O stack pointer last é para saber qual é o último da pilha. O stack size all para saber qual é a quantidade de itens que tem na pilha. E o stack data interno é a estrutura que vai conter o dado em si. Então vamos ver aqui, ó, stack data internal. Vamos aqui para cima. O que ele é? Ele é uma estrutura que vai conter o int, que é o dado que eu quero empilhar, e ponteiros de estrutura que vai para frente e para trás. Então isso daqui é uma lista duplamente encadeada. Eu poderia fazer uma lista simplesmente encadeada, na qual o item aponta para o outro. Eu preferi colocar duplamente porque aí você já vê
que funciona com duplamente encadeado e você já toma conhecimento de como essa lista funciona. Então a lista simplesmente encadeada vai ter um ponteiro para a próxima estrutura e a duplamente encadeada vai ter para o anterior e para o próximo. Então você pode navegar na lista quantas vezes você quiser, para frente ou para trás. Aqui eu tenho um ponteiro para o primeiro item, que nós vimos lá na inicialização, um ponteiro para o último item e o ponteiro que vai conter o dado em si, ou o empilhamento. Vai estar aqui nesse stack data internal. Eu usei esses nomes justamente para eles ser diferenciados e você entender que é um stack de int e o que ele é. Ele é um ponteiro, ele é um data, ele é o próprio dado que você quer guardar. Então, se você fosse colocar, por exemplo, uma string aqui, você substituiria tudo que está int aqui por uma string, por exemplo, ou por um float, ou por uma outra estrutura, tanto faz. No caso do C++, os containers são templates. Ou seja, você na hora que você define o template, você define qual é o tipo que ele vai usar. Aqui em C você já está definindo no momento da criação dele. E por último aqui temos a quantidade que vai ser gravada no container. Quando eu pedir qual é a quantidade que está lá no container, esse campo aqui vai contê-lo. Então vamos voltar aqui para a inicializadora e nós vamos ter aqui. Como eu criei um ponteiro de função para cada função dessas aqui, eu estou associando as funções que eu criei aqui no CPP para elas. Quando chamar a função certa. Então, por exemplo, a função empty é stack int empty. Subindo lá, stack int empty. O que ela recebe? Nada, retorna um int. O que ela retorna? Como em C não tem booleana, ou verdadeiro ou falso, é simulado isso com um inteiro, com int. Então 0 é para falso e 1 é para verdadeiro. Como se fosse um ponteiro. Então aqui, se a quantidade que tiver empilhada for igual a 0, eu retorno true. Quer dizer, é empty? Sim, é verdadeiro, é empty. Então retorna true, que é 1. Se tiver mais de um item, significa então que ele é falso. É empty? Não, não é empty, é falso. Então retorna 0. Então 0 é falso e 1 é verdadeiro. Tudo no int. No canal nós temos vídeo aqui sobre as funções do Windows e você vai perceber que muitas vezes ela retorna um tipo bool com a letra maiúscula, só que na verdade ela retorna um unsigned int ou mesmo um int. Essa é a simulação de verdadeiro ou falso com as funções do Windows, que é escrito em C, não em C++. Então aqui nós temos o tamanho da pilha, que ele vai retornar a variável que está aqui em cima, que ela vai ser incrementada. Temos o comando push, que é a função stackIntPush, que ela recebe o tipo que eu quero empilhar e me retorna verdadeiro ou falso. Então a primeira coisa, eu quero ver se a estrutura que vai conter os itens está vazia, quer dizer, é a primeira vez que eu estou inicializando ela. Então eu testo aqui, ela não é verdadeira, quer dizer, ela está vazia, não tem nem ponteiro criado, não. Então vamos dar uma malloc aqui, criar uma área para o ponteiro internal, está aqui com o tamanho da estrutura, que é underline stack int internal. Uma boa prática é você sempre testar se o ponteiro foi inicializado, se o malloc conseguiu obter a memória. Se ele não conseguiu, nada do que você fizer vai funcionar, evidentemente. E você retorna um falso aqui para a função, se ele não conseguir. Se ele conseguir, o que nós vamos fazer? Esse cara, como ele não existiu até agora, ele vai ser o primeiro item que vai ser empilhado. Então ele é o ponteiro primeiro, ou pointer first. É o caso dele aqui. Como ele ainda é o primeiro, ele também é o último, porque ele só tem um. Então aqui esse pointer last está apontando para ele mesmo. Um item só, ele é primeiro e é último ao mesmo tempo. Aqui no int var você está colocando o valor que você passou aqui no parâmetro, que você está querendo empilhar. E o próximo item não existe, porque ele é o primeiro, então não tem próximo item aqui no next, e também não tem item anterior no preview. Tudo, e a área dele é igual a 1, que é o primeiro item. E dá um return true, no caso 1 aqui. Então todo esse if que você está vendo aqui é para o primeiro item do container. Eu poderia ter feito ele mais simplificado para outra situação aqui, que é quando tem mais de um, poderia. Mas eu fiz dessa forma bem descrita aqui para você entender o processo. Você pode depois, se quiser, tentar simplificar, otimizar. Embora a otimização só é necessária se houver um problema de velocidade, caso contrário não é recomendado você fazer otimizações, mas se quiser o código vai estar lá no GitHub. Então o primeiro item aqui, não tinha nada, o primeiro item, executou tudo isso daqui. Quando ele for executar o segundo item, ou for empilhar o segundo item, ele já vai ter um dado aqui. Então ele vai pular, vai cair fora do if aqui. O que ele vai fazer? Ele vai na estrutura, que serve como base, que é essa daqui,
essa estrutura que serve como base, que tem o dado empilhado, o próximo e o anterior. Ele vai criar uma área novamente para esse cara e vai perguntar, né, se a alocação foi bem sucedida. Depois ele vai fazer o quê? Como eu tenho o último ponteiro gravado, esse cara que eu estou criando agora, ele é o segundo. Então o primeiro é o anterior. Logo, no campo preview, eu coloco o último ponteiro, que é o primeiro até agora. Coloco o dado aqui que eu quero, e o next não tem, porque ele é o segundo item e só tem dois, então não existe um terceiro. Só que no primeiro ponteiro, que está aqui, stack pointer last, vai ter que apontar para esse cara que eu criei agora. Então, o último cara da lista, que já não é mais o último, tem que apontar para esse cara que eu estou criando agora, porque ele é o último. E depois que eu fizer o apontamento do item anterior para o item atual, eu coloco no ponteiro leste o meu item atual. Quer dizer, no item número 2, agora é o último. E somo mais um na quantidade. Ficou clara essa situação aqui? Eu tinha o ponteiro do último, aí coloquei eu tinha o ponteiro do primeiro, então eu criei o segundo item. Então agora o segundo, quando eu tiver aqui para trás, ou para o anterior, ele tem que ir para o primeiro, que até o momento é o último. Depois eu coloco o valor e falo, o item atual, que é o número 2, não vai apontar para o 3, porque o 3 não existe, por isso que o next está vazio. Só que o último item, que ainda está guardado como 1, tem que apontar para o item 2, que é o atual. Então, o último item tem que dar um next para o próximo item. Então, o 1 vai apontar para o 2. Como o 2 agora é o último, eu atualizo o ponteiro de último para o número 2. Se isso aqui ficou complicado o entendimento, por favor, reveja o trecho de explicação disso daqui e faça testes com o código. Depois que ele fez tudo isso, ele retornou 1. Simples, que significa verdadeiro. Então vamos executar aqui, eu vou comentar algumas coisas para você entender se funcionou. Pelo menos vai compilar e executar. Então vamos compilar e executar. Aparentemente não fez nada, não deu erro, mas a função push já funcionou. Vou apagar esse cara aqui. Vamos ver a função size aqui, ó. Vamos comentar ela. A função size. O que ela faz aqui? A função size simplesmente vai retornar a quantidade de itens que está no container. Simples assim. Como eu estou somando aqui e vou subtrair em algum momento, vai retornar a quantidade. Vamos botar aqui no main. Eu vou executar ela inicializando a pilha. Retornou 0, porque eu ainda não coloquei nada na pilha. Então, um teste está funcionando. Depois que eu coloquei os pushes aqui com um número, ou seja, fiz esse empilhamento aqui, vamos voltar o size depois que eu fiz o empilhamento. Vamos executar. Tá lá, já está me voltando. Já está voltando 4 itens. Tá certo? O próximo que nós vamos verificar é o empty. Então vamos voltar aqui na função empty. O que ela faz? É aquilo que eu expliquei. Se a quantidade for igual a 0, ela retorna true, porque está empty, ou false se não tiver. Então vamos executar aqui. Vamos comentar o empty antes e o empty depois. Então está aqui. Size 0, empty sim, é true, porque está vazio. Depois que eu coloquei os 4 itens, tem 4 ints, empty é igual a false, que é 0. Então aqui nós fizemos 3 testes aqui. Nós colocamos empilhamento, olhamos a função size, a função empty, e agora vamos para a próxima. O que eu quero aqui? Depois que eu empilhei esse cara, eu quero saber quem é que está na frente, que é o comando front. Como que ele funciona o front? Ele está aqui. O que ele tem que verificar? Primeiro, se existe um ponteiro final, porque o último a entrar é o primeiro a sair, lembra? Mas primeiro eu tenho que testar se esse ponteiro existe, se ele foi instanciado em algum momento, porque se eu não tiver nada, ele não vai mostrar nada. Se está ok, se existe um ponteiro final, eu simplesmente mostro, retorno o valor que está gravado lá na pilha. Então se eu coloquei 1, 2, vai retornar 2 aqui. No caso, como eu retornei, tá? No caso, como eu coloquei 4 itens e o último item é o 4, o empilhamento do primeiro vai ser o 4.
Eu vou colocar o print aqui em cima só para você ver como ele vai funcionar quando ele está vazio. Então vamos executar. Então, deixa eu só colocar esses comandos aqui depois da linha para facilitar o entendimento. E vamos colocar o front aqui. Quando não tiver nada, eu coloquei que o front vai retornar -1, assim como o back. Aí o tipo de retorno você define, mas tem que informar para quem está usando qual é o retorno quando não tem nada. No caso é -1. Vamos voltar para o main aqui, executar. Então aqui não tinha nada, está vazio, front -1. No meu caso, -1 significa que não tem nada, está vazio. O front aqui ele retornou o número 4, porque é o último que foi empilhado. O tamanho tem 4 itens e empty é igual a false. Tá certo até agora? Vamos para o próximo aqui, o back. Deixa eu comentar o back. O back vai trazer o último item do container, da pilha. Quer dizer, não o último item, mas o item que foi o primeiro item empilhado. O que está atrás, né? Como é uma pilha de baixo para cima, ele vai trazer o cara que está embaixo da pilha. Então, como que é o back? É a mesma ideia do front, só que você só vai mudar o ponteiro. Você vai verificar. O ponteiro que está apontando para o primeiro item existe? Não, volta -1. Se ele existe, significa que ele foi o primeiro item a ser empilhado. Então, ele está embaixo de tudo. Ele vai retornar o valor que foi colocado lá, por isso que chama back. Front é o que está em cima, back é o que está embaixo. Então, vamos executar. Então, como resultado aqui, -1 no front e no back, porque não tinha nada no início. Depois ele retornou o back 1, é o primeiro cara que foi empilhado, então ele está lá embaixo. O side de 4 e o front de 4. 4 porque é o número que está em cima da pilha. Você está achando complexo essa ideia? Primeiro você tem que entender o que é empilhamento. Depois, as funções. As funções aqui, elas não são difíceis. É só uma questão de usar um pouco a lógica e fazer testes. O último comando que nós vamos ver aqui é o comando que retira da pilha para você ter acesso ao próximo. Então, o comando pop. Deixa eu tirar aqui esse ponteiro, que não precisa. Então, o comando pop, o que ele faz? Ele retira o item da pilha e aponta para o próximo. Qual que é o código do pop aqui? É a mesma ideia. Só que aqui eu tenho que guardar qual é o item anterior, porque se eu apagar um item, se eu apagar o item atual, o anterior é que vai ser o último item empilhado, vai ser o de baixo. Então eu tenho que posicionar ele corretamente. Então aqui eu verifico, o último ponteiro, ou seja, o último item existe? Existe. Então eu quero pegar o item anterior dele, nesse temporário aqui. Então eu estou, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Eu quero tirar o item 4, que é o do topo. Quando eu tirar o item 4, eu quero apontar para o 3. Então eu estou guardando aqui o item 3, nesse caso, que é o preview do 4, ou seja, o item anterior do 4. Então eu estou guardando o 3 aqui. Aí ele faz um teste. Esse 3 aqui, ou esse item anterior, ele está válido porque ele pode ser o primeiro item, então ele não aponta para lugar nenhum. Se ele for o primeiro item, ele aponta para 0. Então, se ele não estiver apontando para lugar nenhum, eu inicializo todas as variáveis como se o container nunca tivesse sido utilizado. Então, o ponteiro do último é 0, o ponteiro do primeiro é 0, o tamanho é 0 e retorna, simplesmente. Porque o pop não precisa dizer se fez alguma coisa ou não, você executa, ele faz. Não precisa de retorno. Se você quiser, você pode colocar um retorno verdadeiro ou falso aqui para ver se ele apagou algum item. Aí fica a seu critério. Então agora, como eu tenho guardado aqui nesse temporário o item anterior, eu posso apagar o item atual. O primeiro item da pilha. O último a ser colocado na pilha. Eu dou um free aqui, comando para liberar a memória. Então eu estou fazendo agora com que o apontamento do último registro seja o TMP, que eu peguei o registro anterior. Então se eu estou com o item 4 no topo, eu quero que ele me aponte agora para o item 3. Ele vai ser o último item da lista. Faço com que esse item não aponte para lugar nenhum. Faço com que esse item não aponte para o próximo, porque não existe próximo, ele já é o último da lista. E subtraio 1 no tamanho da quantidade que tem de itens na pilha. Então aqui, voltando, o pop, como ele vai tirar o cara que está no topo, ele tem que pegar o cara que está agora, navegar para o próximo que ele vai posicionar. Esse próximo vai virar o último. Então, para que ele seja o último, eu tenho que dizer agora que ele é o último,
apagar o item 4 que já não vai existir mais e fazer com que ele não aponte para lugar nenhum, porque como ele é o último, não tem que apontar para nada. Eu espero estar sendo o mais claro possível nesse entendimento, mas se eu não estiver sendo, por favor, volte o vídeo, pegue esse código aqui, faça testes, dá uma analisada no código. Eu tentei fazer ele o mais simples possível, sem muita coisa, inclusive repetindo comandos aqui para mostrar o que ele está fazendo, para você ter um bom entendimento do que é uma pilha. Então vamos voltar aqui. Eu vou dar um pop. O que significa? Ele empilhou 1, 2, 3, 4. 4 vai ser o topo da pilha. Se eu der um pop, agora o 3 vai ser o topo da pilha. Executando para confirmar. E está aqui. Front 3 é o início da pilha. O back continua sendo o primeiro, está lá, e a quantidade continua sendo, agora virou 3, porque subtraiu 1. Vamos dar mais um pop. Então agora, ele estava no 4, deu um pop, foi para o 3, deu um outro pop, foi para o 2. Executar. Então agora, o front é 2, quer dizer, o cara que está no topo é o número 2. Vamos executar mais um, agora o front vai ser o 1. E assim eu vou pegando os itens da pilha. Então, caso você não tenha notado, a pilha ela é destrutiva. Quando você coloca um dado lá, para você obter o dado, você tem que destruir o dado anterior. No topo da pilha, isso não é necessário. Você vai pegar o que está lá no topo. Mas para você ter acesso ao próximo item da pilha, você tem que tirar o que está lá em cima, ou destruir o que está em cima. Senão, você não consegue acessar o próximo item. Ela não é uma lista que você navega pelos itens. Ela é uma lista que você, para ir para o próximo item, você tem que apagar o primeiro. É só pensar numa pilha normal. Como que você pega a pedra que está embaixo? Você vai retirando as que estão em cima. É a mesma ideia. Vamos dar mais um pop aqui. Eu dei pop nos 4 pushes, então não deve retornar nada. Olha lá, ele retornou exatamente o que está aqui. Se eu colocasse na ordem correta, você ia ver que está exatamente. Vou colocar para facilitar. Então é size empty back front. Vou executar de novo. Então agora a pilha está vazia. Exatamente os dados que retornou após eu der os 4 pops foram os mesmos quando inicializou a pilha. Está do mesmo jeito. E se eu der um outro pop, um quinto pop de um item que não existe, não deve fazer nada. Continua os mesmos resultados. O pop é o único comando aqui que, se não tiver nada, não vai acontecer nada com o resultado. Ele simplesmente tirou da pilha. A não ser que você coloque aqui no pop que você quer um retorno verdadeiro ou falso se ele conseguiu fazer. De repente você colocou 3 itens e está apagando 10. Para você não ficar perdendo tempo apagando 7 desnecessariamente, se você colocar um retorno verdadeiro ou falso, você pode inibir com que ele faça mais processo do que o necessário. Então essa é a função de pilha implementada em C. Voltando aqui, eu coloquei uma estrutura, a estrutura tem todas as funções, ela aponta para funções, o que não impede de você acessar elas diretamente, mas aí você quebraria toda a lógica do funcionamento aqui. O ideal seria você colocar ela numa caixa preta, numa DLL, ou alguma coisa que a pessoa não teria acesso, só teria o código objeto compilado e a pessoa teria acesso ao header file, que é uma coisa que em C o pessoal costuma fazer, mas não é tão comum. Uma vez que eu passei para você que você tem que usar esse container aqui, não tem motivo para você ser rebelde e utilizar de outra forma. Mas você poderia passar o código compilado, né, o código objeto, e a pessoa só compila ele junto com o código. Ou numa DLL na qual você só passa o header file para ele. Então, por favor, se você não entendeu, reveja o vídeo, dê uma estudada no código, ele vai estar lá no GitHub, é só olhar aqui na descrição. E se você gostou, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Assim eu consigo fazer mais vídeos, tirando mais dúvidas, caso isso seja uma dúvida sua. Então, muito obrigado. Estude o código caso você ache que foi muito complicado. Na verdade, ele é simples, mas ele exige um pouco de lógica em algumas coisas. Obrigado de novo.